Olá, eu sou o Rafael. Eu estou fazendo um trabalho de documentação junto com a Sara sobre os trabalhos dos alunos sobre a exposição da Sandra Cinto das ideias da cabeça aos olhos do céu. Por conta da quarentena e da pandemia, nós tivemos alguns desafios, né? Que é documentar todos os trabalhos dos alunos. Porque se não tivesse a quarentena nem a pandemia, nós poderíamos fazer um trabalho, né, presencial, uma coisa física, acho que uma coisa bem mais fácil pra gente documentar. Por conta da pandemia, nós estamos documentando tudo via WhatsApp, por meio de fotos, relatórios e vídeos. O nosso trabalho foi dividido em algumas etapas. A primeira etapa foi pedir para os alunos gravar um vídeo respondendo algumas perguntas. Então, no trabalho vai ter primeiro os alunos respondendo, né? Algumas perguntas são umas 3, 4, 5 perguntas. E logo em seguida vai ter o trabalho deles, né? Eles apresentando. E logo depois da apresentação vai ter as considerações após a apresentação. Sim, eu me vejo futuramente trabalhando com arte e educação, porque eu sou uma pessoa naturalmente comunicativa. Eu tive bastante dificuldade na hora da escolha das obras, até porque não tinha um catálogo de obras disponível na internet. E eu, com certeza, se tivesse a oportunidade de escolher outras obras, eu teria escolhido outras obras, não as que eu vou apresentar. Então, eu acredito que eu aprendi mais, porque essa é uma área que eu tinha bastante interesse, mas eu não sabia por onde começar nem como começar. E futuramente eu pretendo seguir nesse caminho. É bem besta, mas o meu maior desafio foi a forma de apresentação dessas obras, né? Me foi disponibilizado a forma de PPT e eu sou uma porta para a tecnologia e eu levei uma surra criando o PPT para poder apresentar essas obras para a turma. Eu acredito que eu vá conseguir passar a mensagem de uma forma bem explicada. Acredito que vai ser proveitoso para todo mundo e vai ser uma experiência que eu nunca tive, então eu tenho ótimas expectativas para poder apresentar isso online, até porque eu não vou ficar tão nervosa como se fosse pessoalmente. Então eu estou com ótimas expectativas para a apresentação online. Obrigada, até logo. Essa exposição ela foi dividida em 3 pisos. Uma especificação da Sandra Cinto de que a obra dela é essencialmente autobiográfica. A vida dela, segundo ela mesma, é educação o tempo inteiro. Então não existe dissociação entre o processo de ensino e aprendizagem da carreira artística. É, ela mostra e orienta a obra como diferentes densidades e formas de água. As referências e os diálogos iniciais são primordiais e são estabelecidos pela artista como chuva, né? Porque as ideias vão ganhando a forma material como uma leve garoa e por fim o etéreo, refletindo da maneira literal nos céus da Sandra Cinto e por fim acaba se tornando uma neblina. Talvez tenha sido a obra que mais me chamou a atenção, assim, porque ela não tem título, ela basicamente é um braço que ele é esculpido em alabastro, ele significa o braço operário. A Sandra Cinto, pelo fato dela ter vindo da cidade operária, ela quis retratar esse braço operário, que é a mão que trabalha, a mão do artista, a mão que toca, a mão que reinventa, a mão que cria. É a mão que basicamente ela consegue construir e reconstruir várias coisas durante o seu tempo, né? Esse foi um trabalho dela em que ela desenha em madeira e ele foi colocado
na exposição do Itaú Cultural pela primeira vez em um espaço recôncavo. Das outras vezes que ela fez essa instalação, ela não havia conseguido ter tido esse resultado e finalmente ela conseguiu. É um redondo, uma sala de concertos onde eles não tocam, onde eles não produzem som e são instrumentos mudos. E ela desenha nesses instrumentos e ela acaba transformando isso de uma linguagem bastante interessante. Desculpa. Mas retomando, a Sandra Cinto, ela tem bastante essa questão com o tempo, né? Ela se pergunta o que fazemos com o que há de mais precioso. Ela fala sobre a importância do desenho, né? Sobre como ele é a linguagem principal e como ele está sempre presente no diálogo com outras linguagens. Nessa obra, na verdade, é um conjunto de obras que é intitulado A Grande Chuva. Ela se mostra como um artista das águas, né? Então, as tintas que ela usa são tintas não viscosas, bem mais diluídas, e que são fáceis de trabalhar. Por isso, ela acaba construindo uma metáfora de como a água ela tem o próprio curso de vida. Nisto, a Sandra Cinto, ela tem essa característica de ser bastante passional, e principalmente a valorização do tempo. Ela gosta de adicionar detalhe por detalhe. Da aquarela, ela usa o nanquim, ela gosta de usar canetas com uma pontinha bem fininha para ela acabar colocando mais de si e mais tempo dentro da obra dela. Por isso que o tempo para ela é algo bastante precioso. Então, eu queria saber de vocês, assim, como que vocês se conectam com as obras da Sandra Cinto, como vocês consomem essas obras e quais são os sentimentos e impressões que vocês têm dessas obras. Gostei muito da exposição, ela traz uma paz, assim, uma calma, porque quando eu entrei na exposição, parecia que tinha entrado no quarto de uma criança, sabe? Cheio de estrelas, cheio de cores. E isso que me chamou mais atenção, sabe? Não falando que a obra dela é o nível de criança, mas é uma coisa bem calma, sabe? Eu achei. Eu gostei muito. É isso. A princípio, acho que a primeira vez que eu vi uma obra da Sandra Cinto, eu não tinha me identificado, eu não tinha gostado, e aí até quando encontrei a Profana na exposição, a gente falou, tipo, nossa, olha ela, como que ela é, sabe? Não me surpreende o trabalho dela ser assim. Só que depois que eu conheci um pouco sobre a história, eu acho que mudei completamente o que eu achava, assim, disso que ela trabalha muito para chegar nesses resultados, sabe? Que é um trabalho muito minucioso e que ela é o trabalho da vida dela, sabe? Que a Giovana falou é muito bom, porque os espaços que ela ocupa é exatamente o projeto de vida dela e de como o tempo é algo que ela se dedicou a isso, exatamente. Oi, aqui é a Profânia e eu vim responder as perguntas pós-apresentação do meu trabalho. A apresentação foi tranquila, eu consegui seguir o roteiro direitinho, falando as coisas direitinho, as coisas necessárias que eu precisava passar pra galera que tava participando da visita. Deu um errinho bem pequeno, assim, mas foi bem rápido de consertar, porque foi uma questão do PPT, que eu não tinha mandado o PPT correto, mas rapidamente eu mandei o PPT correto e aí consegui continuar a apresentação. Foi bastante interessante, eu gostei muito, eu fiquei muito satisfeita com a minha apresentação, eu consegui alcançar as minhas expectativas. O processo de criação para a oficina foi organizado pela ideia que Sandra Cinto fala, que falta muita paisagem em uma grande cidade urbanizada. Com isso, pensei em fazer uma paisagem de espaço natural com pintura natural. Sim, no começo pensei em fazer releituras do trabalho do artista que estava exposto. Irão aprender a transformar produtos naturais em pigmentos para pintura. Tive um pouco de dificuldade, por não ter recursos para fazer compras de material para pintura. Com isso, pensei em fazer pigmentos naturais que estão no nosso cotidiano. É que os artistas tenham contato com a natureza e saibam que conseguem fazer pigmentos com qualquer material. Eu vou fazer uma oficina onde, como ela falou, que ela falta paisagens na cidade urbanizada. A
como eu tava pensando em fazer a oficina. Ela falou que falta paisagens na cidade urbanizada, então eu elaborei um processo onde os visitantes vão produzir uma imagem de uma paisagem onde eles foi, que traz tranquilidade, uma paz, assim, né? Que os visitantes vão trabalhar com a própria natureza também, que eles vão trabalhar com a sua própria fabricação de pigmentos naturais, que esses pigmentos vai ser realizado a partir de frutas, legumes ou qualquer outra coisa natural que tenha pigmento. Que isso vai deixar, como que ela fala, que precisa de contato com a natureza, precisa de algum contato com fugir da nossa realidade da cidade, né? Eu vim trazer essa oficina onde que os visitantes eles vão trabalhar com a fabricação do seu próprio material. Aí isso vai deixar que os visitantes tenham mais contato com a sua natureza, saindo da grande cidade urbanizada. Aí o objetivo da oficina é a exploração dos seus novos recursos de pintura e preparar um novo processo criativo que está marcado em sua memória. É como que o artista, o visitante, ele foi para um ambiente onde ele sentiu uma tranquilidade, uma cachoeira, fora da cidade urbanizada, onde ele foi para um lugar e naquele lugar ele se sentiu em paz. Aí nisso eles vão reproduzir a imagem que eles têm gravada na memória e para pintar essa arte eles vão produzir a própria tinta. A duração da oficina vai ser mais ou menos de umas 3 aulas, porque as 2 primeiras aulas têm a preparação do material. E os materiais para os visitantes, para fazer os esboços, vai ser de lápis, para pintura a pincel. Os alunos podem usar qualquer tipo de superfície para pintura. Eu gosto de papel canson ou tela. A apresentação foi meio complicado, porque a minha era oficina, e a oficina é prática, é difícil fazer ela teórica, né? E ainda mais porque eu tenho um pouco de timidez, aí fica difícil de se expressar, sendo mais prática, mais fácil. A linha de ideias foi baseada nas densidades da água, conforme o tema da exposição Sandra Cinto. Peguei os elementos como garoa, chuva e neblina e pensei dos participantes de cada grupo estar dividido em 3 grupos e representar, através de desenhos de observação, em um lugar onde deseja da sua residência e colocar esses elementos, porém, de forma aprofundada nesses elementos. De outra maneira, exemplo, chuva, de vírus, álcool em gel, e foi descartada coisas que seriam superficiais, em troca coloquei algo mais aprofundado. Sim, sem dúvida, no caso da oficina que propus, seria uma oportunidade de criação já baseado na exposição da Sandra Cinto. E de uma maneira diferente de uma oficina, já que no momento estamos impossibilitados de sair de casa, então seria uma conexão, além de virtual, seria mental também. Minha expectativa é que as pessoas tenham tempo para não somente fazer um desenho de costume, mas sim refletir um pouco sobre essa vida e sobre o que está acontecendo no momento, e que isso nutra de forma positiva seus pensamentos cada dia mais, para que quando tudo isso chegar ao fim, nos transformemos em pessoas cada vez melhores. Juntamente com o Itaú Cultural, apresentam as produções no decorrer dos 30 anos de vida da artista, com obras essencialmente autobiográficas. A exposição foi dividida em 3 pisos e em cada um
Neles se encontram tipos variados de densidades de água, como chuva, garoa e neblina. Eu pretendo separar 3 grupos, cada um com o intuito de fazer desenhos relacionados às densidades da água. O primeiro grupo será garoa, o segundo grupo, chuva, o terceiro, neblina. O tempo, eu acho que tá razoável, né, de meia hora, 30 minutos, onde, né, os grupos vão fazer desenho de observação de algum lugar da sua casa, né, que você se sinta bem e tal, confortável. Como no momento a gente não tá podendo sair praticamente. Então, nesse desenho de observação, cada participante do grupo terá que representar, juntamente ao seu desenho de observação, a junção em relação à densidade da água. O tema da exposição da Sandra Cinto, no caso do primeiro grupo, a garoa, o grupo irá fazer desenho de observação da garoa. Por exemplo, no lugar onde o grupo irá fazer o desenho, deve ser representado por algo que substitui a água. Simbologias, né? Substituindo, porém, sendo similar à densidade da água. Minha apresentação ocorreu tudo bem, mesmo eu tendo feito sozinho. Eu acredito que às vezes você trabalhando sozinho também, a linha de pensamento é uma só e às vezes acaba fluindo melhor. E eu não tive sem grandes dificuldades, só precisei de um tempo para organizar as ideias e concluir o trabalho. E é isso. A gente primeiro separou, perguntou o que a gente ia fazer, porque a gente tinha 2 opções, né? E aí a gente fez uma pesquisa, assim, cada um, para saber se a gente ia fazer de um tipo ou de outro. Então, a gente conseguiu montar a exposição dela, porque ia ficar mais simples pra gente, né? Se a gente fizesse algo, se a gente fosse fazer uma comparativa, ia precisar... Bom, não sei, a gente preferiu essa opção. E aí, a partir daí, a gente dividiu as tarefas por tópicos, assim, né? Que a gente ia precisar fazer uma apresentação da Sandra, uma apresentação do Paulo, ia montar a exposição dela. Aí, para montar a exposição dela, a gente conversou sobre temas que a gente queria ressaltar, né? Baseado na obra dela. E aí a gente fez uma votaçãozinha interna e acabou sendo isso. Não, porque porque eu não estava com esse olhar crítico, né, sobre a obra dela quando a gente estava visitando. Mas quando a gente entrou em contato com a obra dela a partir da necessidade de fazer um trabalho, e a gente voltou na memória, né, a visita, e aí fez a gente ter essa noção. E aí, como está bem separadinho a forma que o curador fez, e aí foi mais simples de se organizar nesse quesito. De fazer a nada. A gente escolheu um tipo de visita sem guia, sem monitor, porque justamente a proposta é de ser mais próxima, aproximar as obras de arte o máximo que a gente puder do público. E é por isso que a gente escolheu um modelo mais interativo entre o público e as obras diretamente, sem necessidade de intervenção ou algum tipo de explicação. A nossa expectativa é grande, é uma coisa que gera um pouco de ansiedade, porque é um trabalho bem
complexo para fazer, e a gente pensou, tem medo na verdade de que a nossa proposta soe de alguma maneira pretensiosa, né? Porque não que as outras exposições e curadorias não aproximem a arte do público, mas a gente queria que o foco da nossa exposição fosse esse, que a Sandra tem obras que são voltadas para a educação, para a interação social, alguma coisa assim. E a gente queria que ficasse o mais próximo possível, sem a necessidade de ter algum filtro. É isso. Tudo bem? Então, a nossa única dificuldade real foi encontrar as obras dela na internet, que a maioria não tinha título, então a gente não conseguia buscar os trabalhos dela para ligar com a nossa proposta. E também foi difícil encaixar a proposta sem parecer que a gente estava querendo ser inovador. A gente estava tentando fazer uma coisa que teoricamente é o que todo trabalho de curador faz, que é aproximar a obra do público. Só que não queria que parecesse pretensioso. E foi isso. Essa foi a dificuldade. Nossa maior dificuldade foi antes, foi montar a apresentação. A gente teve que correr atrás para fazer um material educativo bem assim, que desse para expressar o trabalho da Sandra Cinto. Então, como a gente acompanhou a exposição, não foi uma coisa tão difícil, né? A gente viu que ela tem um jeito muito minucioso de trabalhar e tudo. Então não foi muito difícil. Eu acho que teve a dificuldade por conta da pandemia, mas é a questão da, assim, preguiça mesmo. A preguiça de estar em casa o tempo todo e não poder sair, e se movimentar e pesquisar de outras formas. Então, eu acho que foi bem a preguiça mesmo. Não foi tanto em fazer o trabalho, mas de começar a produzir. Eu dividi, assim, o Caio, que é o parceiro do trabalho, eu e ele a gente dividiu as atividades, mas eu basicamente fiquei com a construção do material, o layout e tudo, e ele que foi mais atrás das pesquisas sobre as obras. Como o trabalho está sendo organizado, a gente levou em consideração todo o trabalho de toda a turma, de todos os trabalhos realizados anteriormente. Então a gente colheu aí informações, conteúdos, referências para a gente seguir o nosso trabalho mais ou menos na mesma linha que o deles e não fugir para outros vértices. A nossa expectativa é poder trazer aí um material reflexivo destinado a adolescentes, a estudantes adolescentes de 16, 17 e 18 anos, que a gente acredita que é uma idade de formação cultural e que a gente acha muito importante fazê-los refletir aí acerca de seus objetivos de vida, a sua visão de mundo e o lugar que eles ocupam na sociedade e como que eles podem desenvolver uma ideia e transformar essa ideia em algo real, algo realizável.
Então é o seguinte, a gente desenvolveu um material educativo destinado a educadores, com o objetivo aí de cultivar a investigação e o conhecimento, e a gente se preocupou em destinar esse material educativo para estudantes de 16, 17 e 18 anos. Por quê? Porque a gente acredita que essa idade é uma idade de formação aí e desenvolvimento do intelecto, uma formação cultural. E a gente acha que é muito importante esses adolescentes dessa idade terem contato com a arte, desenvolver o seu lado crítico e também ter uma noção aí do que a arte, de como a arte pode transformar a vida e a nossa sociedade. Qual a importância da arte para a nossa sociedade? A gente começou falando um pouco sobre a mostra da Sandra Cinto. Então a gente se apropriou de dados da própria exposição e do próprio site. Então a gente começa descrevendo um pouco a exposição, a gente coloca aí um texto, uma apresentação poética. Daí a gente fala um pouco, a gente dá uma contextualizada na obra da Sandra Cinto, dizendo que a obra da Sandra Cinto é essencialmente autobiográfica e sua vida, segundo a artista, é educação o tempo inteiro. Que não há associação entre o processo de ensino e aprendizagem e sua carreira artística, não há dissociação. Esta publicação, então, apresenta referências, conceitos e imagens que parecem permear o processo de elaboração e criação poética de Cinto, sempre atenta em mencionar e compartilhar a importância do conhecer. Daí a gente fala um pouco sobre a Sandra Cinto. Sandra Cinto nasceu em 1968, na cidade de Santo André, no ABC Paulista, numa família operária. Essa origem social marcará seu posicionamento ético ao longo de sua trajetória de 30 anos. A artista opera com visão crítica da história, valorização do fazer material, homo faber, economia simbólica rigorosa, invenção de linguagem, missão emancipatória da arte e seu potencial didático. Relação generosa com o público e a busca do lugar da arte no espaço social. Frequentemente, sim, pensa obras em espaços públicos como forma de ampliar a arte. Penso que o desenho é a linguagem principal da minha obra. O desenho está sempre presente, mas ele está sempre dialogando com outras linguagens. O desenho dialogando com a escultura, o desenho no campo da instalação ou do set específico. Então, nesse caso, na exposição tinha nesse andar outros desenhos da Sandra que eles tinham todo um contexto assim parecido. E ela fala que o desenho faz muito parte da construção do trabalho dela porque mostra como é que a vontade dela de fazer real, sabe? Então, por exemplo, ela imaginava, no caso dessa obra, ela imaginou junto ao marido dela uma constelação de estrelas e ela fez esse presente com cada traço. Então era uma coisa muito árdua mesmo, um trabalho muito árduo. Olá, aqui é a Giovana Maria, do grupo de Expografia, e eu vou responder umas perguntas a respeito do nosso trabalho. A gente tentou seguir a mesma linha de ideias da curadoria da exposição da Sandra Cinto, né, do Paulo, que fala sobre garoa, chuva e névoa. A segunda pergunta, foram descartadas algumas consideradas não viável? Sim, a gente descartou algumas possibilidades não viáveis, né? No caso de mostrar expografia por maquete ou outras que seriam viáveis, né? Numa exposição que a gente poderia ter visto. Eu acho que o maior deles foi tentar mostrar uma exposição que a gente faria em um modelo virtual, né? De tour virtual, visto que
o tour virtual não mostra tudo que a gente queria saber sobre a artista, por ela ter um trabalho bem minimalista, né? Dadas as condições que a gente fez a expografia desse trabalho, eu não trabalharia. Talvez se fosse em outro modelo, né, que é o modelo presencial, eu poderia me interessar mais nessa área. Minha expectativa antes não foi tão alta assim, mas eu acho que nas condições que a gente tinha, a gente conseguiu apresentar um bom trabalho e fazer um bom trabalho para mostrar para vocês uma expografia virtualmente, assim, sabe? Temporária, porque não era uma exposição que ia ficar muito tempo no Itaú Cultural. A gente decidiu manter a proposta do Paulo, mas reduzindo tudo isso para o primeiro subsolo. A gente começa o tour com uma visão geral, né, da exposição, e a gente não tem uma visão mais ampla das obras, apesar de ser 360 graus, a gente conseguir dar zoom e tudo, a gente não tem essa visão mais detalhada das obras. Na questão gráfica, a gente não consegue enxergar com clareza o motivo por trás da disposição das obras serem divididas em andares, se não fosse pela narração da Sandra. Se a Sandra não estivesse narrando e não estivesse explicando para a gente como a exposição foi dividida, a gente não ia conseguir entender isso só pelo tour. Porque a gente não consegue ter acesso a textos de parede, as legendas, ou alguma coisa que nos guie sem ser essa narração, o que também eu acho que dificulta muito e é muito seletivo. Então já é um ponto que incomoda um pouco por ser um tour, né? Então o fato da gente não ter acesso aos detalhes nesse tour meio que desvaloriza até a obra da artista, já que ela tem tanto a dizer pra gente sobre isso, sobre esse tema que são os detalhes. Ver que com a tecnologia, a gente gostando ou não, tem que estar paralela com o trabalho artístico, porque em tempos como esse, é o único jeito que a gente tem de valorizar o artista, né? Então, se não fosse por essas tours, por tudo isso, a gente nem teria acesso ao trabalho da Sandra e nem à exposição dela. Eu vou fazer o tour do que a gente pensou na exposição e depois, por último, apresentar a planta baixa para ter uma ideia de espacialidade. A gente decidiu inserir alguns textos de parede, que tem alguns fundos, e aí o fundo está no texto, de pintura de cor, de parede. O primeiro texto que a gente inseriu, que eu vou mostrar para vocês onde ele vai ficar no final, na planta baixa, é um texto do Paulo falando sobre a Sandra, de quando ela nasceu. O próximo texto de parede é o que fala sobre a questão da garoa. Aí, seguindo, tem um texto de parede sobre a parte da chuva, que é como a Sandra Cinto elabora a linguagem de um modo muito pessoal, e cada artista tem sua maneira de organizar seu pensamento estético e a execução dos projetos, e qual é esse caminho, né, que ela decidiu. E o texto que fala da parte da exposição sobre a neblina. O céu de Sandra Cinto, que é a parte do princípio, que para mim é a parte mais interessante, que é o último andar, mas que a gente traduziu em só um andar na nossa expografia repensada, que se colocou essa obra. Esse é um print do tour virtual. Essa obra também é da categoria da exposição da neblina, da garoa, do segundo subsolo, que é o primeiro andar que a gente chama. E tem o espaço imersivo Nós Somos Poeira de Estrela, que ficaria exatamente como a Sandra construiu, assim, redondo. E ele ficaria ao centro do espaço expositivo. O espaço imersivo, que a gente manteve no mesmo lugar, onde ele já estava no Itaú Cultural, e essa série que não tem título, mas é da série de construção, que foi feita com caneta permanente sobre o papel e pinturas. E ao lado desse espaço imersivo
a gente apresenta um outro espaço imersivo, que é o Em Silêncio, em 2014, e da mesma forma que o Itaú Cultural apresentou, que são essas séries de partituras e montanhas. E agora eu vou compartilhar a planta baixa repensada. Na planta baixa, o que a gente pensou foi, o visitante ele vai chegar por esse espaço e ver a obra Mária, Mária, Mar, e ele vai encontrar nessa parede, que é a parede de fundo dessa obra em silêncio que a gente manteve no mesmo lugar, o texto explicativo sobre a Sandra Cinto do Paulo. Aí, seguindo, tem a escultura do candelabro, que o visitante pode transitar por toda ela, no meio da exposição. E tem essa escultura, e tem esse quadro escultura, né, que é uma coisa para mim importante na obra da Sandra, de parede. Ficaria numa parede, assim, na transversal, que seria um espaço a ser construído, porque no Itaú, na verdade, ele é assim, esse L mesmo, a gente colocaria ele na transversal para apresentar essa obra, a qual a gente não encontrou o título. Sara, e eu vou responder algumas perguntas sobre documentação. Foram descartadas algumas opções, por exemplo, a documentação como uma parte escrita, mesmo um documento escrito, porque não seria uma coisa muito bem fácil de se apresentar, fácil de entender online. Eu acho que não ficaria muito visível se a gente apresentasse um layout de 40 páginas sobre todos os processos de todos os grupos, por conta das aulas estarem à distância. A gente se adaptou e entendeu que fica mais entendível a apresentação ocorrer por vídeo, ao invés por texto escrito, por texto longo escrito. Quais são as expectativas para a apresentação? Eu espero que dê para absorver bem o conteúdo do que nós estamos planejando. Como cada apresentação teve em torno de 30 minutos, a gente teve que enxugar bastante, porque a nossa documentação no total tem uma estimativa desse tempo, então a gente não vai conseguir colocar todas as apresentações, então eu espero que as entrevistas também, que ficaram bem legais, eu espero que as entrevistas fiquem bem, converse bem com as apresentações e que passe bem, seja bem claro de ser entendido. A dificuldade também em fazer a documentação desse trabalho é que, como estamos fazendo à distância, estamos perdendo bastante de como os grupos foram chegando nesses resultados, as dificuldades deles. Então, a gente organizou em formato de entrevistas antes e pós as apresentações de cada grupo para conseguir um pouquinho de cada processo. A gente perdeu mais nos processos e também essa parte que pessoalmente a gente conseguiria mais, esse diálogo mais direto com cada grupo. Então, a gente ficou mais no off mesmo. Tivemos dificuldades. Algumas delas foram os horários do meu e da Sara, que não batiam muito. E não tenho muitas expectativas. Não sei se vai estar muito ok. Não sei se vai ser o que a professora pediu, mas estou um pouquinho ansioso. Foram descartadas algumas opções de documentação por conta do celular, que é um pouco limitado. A gente tentou gravar videochamada, mas em Android é impossível fazer isso. A gente não conseguiu por conta do sistema mesmo. Então a gente teve que pedir para os alunos gravarem vídeos.